Muito bem, pra você, boa noite, tudo de bom na sua sexta-feira? Bora começar o nosso podcast do caramba! Muita música boa, energia positiva, alto astral e bate-papo. É só aqui, ó, na número 1 do seu dial. Alternativa 8h25 pelo horário de Brasília. Portal da Conversa. No comando, Lucas Martins. Vamos que vamos pra cima. Como diria o Ricardo Leandro, vamos que vamos. Bora. Vai começar para você o Portal da Conversa com o nosso podcast agora. Sim, nosso podcast de hoje tem inglês, tem alto astral, tem diversão, tem YouTube, tem nosso querido professor Diogo na Alternativa FM. Bora aumentar o som. Podcast do caramba. 8h27 na Alternativa para você, boa noite, bora começar o nosso podcast e hoje tá incrível, a gente vai falar com o professor Joe, vamos aprender inglês, vamos saber sobre o YouTube, o cara tem mais de 300 mil inscritos no YouTube, é gente pra caramba, e tudo isso para aprender inglês, falar de inglês de forma divertida, leve, fácil, alegre, tudo isso e muito mais para você a partir de agora. Começando dando boa noite para ela que tá sempre aqui, tudo no clima, tudo no Speak English. Boa noite. Good night, everybody. Eu não vi eu tive que dar boa noite inglês pra me deixar assim. Ai. No. Good evening. Você estava nos testando. Prestar atenção. Good evening. Good night. É na saída de Tá vendo? Isso é sem orgulho. Good evening, everybody. E recebendo também nosso convidado especial de hoje, ele, professor Joe. Eu não vou falar não, porque eu vou ter que ser apresentador normal. Boa noite. Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu falei que no final desse podcast eu quero todo mundo aqui já fluente Ai, em oh, inglês, né? meu Deus. A gente vai fazer um método certo aqui. Pessoal, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo Um convite. prazer nosso receber você aqui na Alternativa FM, no Portal da Conversa. Fique à vontade, a casa é sua. Como a gente costuma falar, puxa a cadeira e senta no chão, mas não no chão. Você sabe que você pode ficar muito à vontade. Seja bem-vindo à Obrigado. família Alternativa. Bom, já sabemos que hoje o bate-papo vai ser bem descontraído, Com né? certeza. Como seria descontraído em inglês? Aí, eu já comecei. Exatamente. Olha só, a gente pode falar que se uma pessoa é descontraída, porque tem essa diferença também no inglês, a gente pode falar que é uma pessoa easygoing, uma pessoa que deixa a coisa passando. E uma conversação que a gente vai fazer aqui, que é uma conversação distraída, a gente pode falar que é uma cool conversation, né? É chique. Open conversation, né? É isso aí. Bacana, querido, seja bem-vindo, professor Joe, Já tô gostando. aqui na Alternativa FM. Bom, a gente já vai começar falando sobre você. Você tem um canal no YouTube. Sim. Então, se eu não me engano, mais de 300 mil Isso aí, inscritos. 310 mil seguidores aí. Olha, E Molevade tem só 80 mil. pensa, dá quantas Pois mãos levadas aí? Né? Muitas mãos levadas. Então, a gente vai começar o seguinte, com você se apresentando pra gente, Com certeza. falando como é o seu canal, como você chegou até onde você está. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Joe. Maravilha. Pessoal, eu sou professor de inglês, né? Já tem aí 7 anos, indo para 8 anos. E essa história do canal começou com justamente os alunos me falando, Joe, mas inglês é muito difícil, né? A gente sai da escola e não sabe nem o que é o to be. E eu, vendo aquilo, eu falei, gente, mas inglês não é assim. Inglês não é difícil e não é para ser difícil. Então eu criei o canal com a ideia de mostrar que inglês, na verdade, não é esse bicho de 7 cabeças. Então a ideia do canal é ensinar inglês de forma descontraída. Então eu vou nas ruas, eu faço testes de inglês, faço perguntas para as pessoas para ver se elas sabem, né? Finjo que eu sou gringo. E no meio dos vídeos eu dou a dica de inglês, ensino para justamente mostrar que inglês não é essa coisa difícil que a gente vê na maioria das vezes na escola regular, né? Que não consegue às vezes passar o to be e a gente sai da escola com esse peso. E eu tento mostrar no canal que na verdade não é bem assim, que o inglês é algo que tem que ser leve. E é melhor do que The Books on the Table. Com certeza, é muito além disso, né? E o canal, ele surgiu dessa ideia. O canal já tem 3 anos já. Já? 3 anos de existência, tempo voa, né? Né? E o canal, na verdade, foi o seguinte. Eu fiz uma viagem para Inglaterra em 2017 para fazer uma especialização. E quando eu cheguei na Inglaterra, eu vi todo mundo falando inglês, todo mundo que eu falo, não os próprios ingleses, obviamente eles estariam, mas eu tô falando assim, os franceses, os italianos que estavam lá visitando, o pessoal da Argentina, e eu falei, gente, como que eu posso trazer isso pro Brasil
essa metodologia que eles usam, né, que ensinam de forma sem tradução, fazendo as pessoas de fato pensarem em inglês. E em 2017, assim que eu voltei do intercâmbio, eu tive a ideia de começar o canal, então. E comecei o canal com essa ideia de trazer essa metodologia de fora. Em 2018 eu fiz uma outra viagem para poder fazer mais uma especialização. E então o canal, ele vem com essa metodologia que hoje em dia eu aperfeiçoei, eu chamo de 4HS, que são as 4 habilidades simultâneas. Então, para você aprender inglês de forma eficiente, você precisa estudar reading, writing, speaking e listening, que são as 4 habilidades, né? A leitura fala, a audição e a escrita. E eu sigo essa linha no canal, no Instagram, para de fato conseguir aí que as pessoas atinjam a fluência mais rápido. Ô, Diogo, eu tô com uma curiosidade danada. Fala. Que a nossa produção fez uma pesquisa. Você tá com mais de 16 milhões de visualizações, é isso mesmo? Mais de 16 milhões de visualizações. Nossa, parabéns, Isso aí, que obrigado. legal. Ô, gente, ó, Monlevade. É de Monlevade, né? Isso. Gente, é de Monlevade, gente. É de Monlevade pro mundo. A gente tá trazendo um monte de gente aqui que, assim, tem conteúdo e sai de Monlevade pro mundo. Então, assim, parabéns, cara. Obrigado. Pô, muito legal, muito legal. Agora, ô, Diogo, fala pra gente, como é que você começou no inglês? Com qual idade? Ótima pergunta. Na verdade, o inglês, assim, ele esteve sempre muito presente na minha vida. Eu comecei inglês, eu tinha 5 anos de idade. E isso aconteceu porque minha mãe trabalhava... Na verdade, eu nasci em Itaúna, mas eu me considero monlevadense, que eu tô aqui já tem aí 16 anos, né? Mais ou menos. Então já é mais monlevadense do que itaunense. E eu estudava lá porque, como ela trabalhava nessa escola de inglês, ela tinha desconto. Então, ela me levava lá para estudar inglês. E então, eu fiquei dos 5 anos até mais ou menos ali os 10 anos estudando inglês nesse processo de alfabetização. Só que eu acredito que eu represento muito o brasileiro, porque quando eu cheguei nos 10 anos, eu comecei naquela fase de, eu não quero mais fazer inglês. Então, eu saía, começava de novo, começava de novo, porque eu pesquiso muita coisa na internet, então eu aprendia muita coisa online. Nesse tempo que eu ficava fora, eu continuava estudando na internet, pesquisando. Sempre gostei das músicas, né, de ver o pessoal nos filmes falando, nas séries, então eu achava isso fantástico. E aí, quando eu fiz 14 anos de idade, eu voltei para fazer inglês, e quando eu voltei, a professora falou assim, olha, Jonathan, seu inglês está muito bom, e você não vai precisar voltar os livros. Você vai fazer uma prova, e se você conseguir passar nessa prova, você forma nessa turma avançada. E aí eu fiz a prova, tremendo nas barras, eu estava fora da escola, né? E aí, exatamente. E aí eu fiz a prova, consegui passar, formei nessa turma com 14 anos, e nessa mesma escola que eu formei, com os 14 anos, quando eu fiz 15 anos, já formado no inglês, ainda um pouco perdido do que eu ia fazer na vida, tem muito dessa pressão, né? Meu Deus, o que é que vai ser? Eu falo que o inglês me escolheu. Um professor da escola, ele precisou ir para outra cidade para uma oferta de trabalho que ele recebeu. E a aula dele seria no sábado, e ele deu essa notícia na quinta-feira. Nossa! E aí eu cheguei e falei, não, eu posso dar aula, gente. Aí o pessoal, gente, como assim você pode dar aula, né? Que isso? Eu falei, não, eu posso dar aula, eu tenho certeza que eu dou conta. E aí, com 15 anos de idade, eu fui e dei a primeira aula de inglês e estou aqui até hoje, dando aula. Me encontrei, eu adoro, na verdade, eu tenho assim, uma paixão pelo que eu faço, porque o inglês abriu muitas portas para mim. É muito incrível você viajar você ir para a Europa e você visitar todos os países ali, só falando uma língua, né? Comunicando, fazendo amizade com pessoas, conhecendo pessoas novas. Então, isso me fez brilhar os olhos. Eu falei, eu preciso mostrar isso para outras pessoas possível, também. Né? Exato. E é verdade que ouvir música em inglês facilita um pouco o aprendizado do Sim, inglês? Com certeza. Todo contato que a gente tem com o inglês vai facilitar. Porque mesmo que você não entenda aquilo ali, o contato que você tem com o idioma já faz você pegar a musicalidade dele, o jeito que a pessoa fala. Por exemplo, eu gosto sempre de falar assim, você fala japonês? Não, pois é. Não. Mas, mesmo vocês não falando japonês, muitas vezes a gente consegue imitar um japonês falando. A gente vai falar... Então, mesmo a gente não falando japonês, a gente... Pessoal, é brincadeira, japonês, dá um abraço aí. Abraços asiáticos aí. Mas eu sempre falo que mesmo você não
falando aquela língua, você consegue imitar. Por quê? Porque você ouviu, né? Você ouviu aquela língua. Então, é a mesma coisa com o inglês. Mesmo que você não entenda tudo da música ou tudo da série, do filme, só de você ouvir, você já está adquirindo ali o jeito que a pessoa fala, a musicalidade. E, com certeza, essa sua imersão tem que vir acompanhada da base gramatical. Você tem que, de fato, estudar e juntar essas coisas para você atingir a fluência. Mas, basicamente, essas atividades de música, de séries e filmes funcionam desde que sejam ali acompanhadas, né, de uma base que você esteja pegando ali. Repete as quatro habilidades. Essas 4 habilidades são, na verdade, para qualquer idioma que a gente for aprender. A gente precisa praticar a fala, Sim. a leitura, a escrita e a audição. E a gente divide isso em subgrupos. Então, 2 grupos, que é a audição e a fala, esses são ligados. Eu sempre falo, uma pessoa que tem problema nas cordas vocais, não, perdão, uma pessoa que é surda, Sim. na maioria das vezes essa pessoa não fala, né? Por quê? Porque ela não ouve. Então, o listening é ligado com o speaking, ou seja, o que você ouve é ligado com a fala. E a leitura é ligado com a escrita. Para você aprender a escrever, uma vez, não no sentido de alfabetização, você já desenvolveu a alfabetização. Para você aprender a escrever, perdão, você precisa ler, né? Então, pensando nisso, que eu criei o método 4HS, que é você pegar todas essas habilidades e juntar dessa forma para você conseguir estudar de uma forma mais produtiva do que só um dia, só estuda gramática, só estuda, porque na verdade a maioria das pessoas nem sabe o que é gramática, né? E eu não gosto de falar assim, gramática, porque a pessoa já dá uma aula só com gramática. Exato. Então, o que é a ideia? Estudar as habilidades simultâneas. Estuda todas essas habilidades que a fluência chega. É isso aí. Bacana. Bom, Ricardo, antes de Ricardo falar, deixa eu fazer um momento pausa. À Momento vontade. pausa carinhoso. A Neuza de Oliveira. Já anda, Joe Lourenço, tá ligadinho aqui. Joe, você está lindo demais. Olha. Assim, olha, boa namorada, sogra. Rodeado de pessoas. Um abraço pra você. É bom demais. Coisa bom linda. demais. Ricardo Oliane, fique à vontade. Eu esqueci que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar outra coisa. Ô, Joe, eu vou aprender, gente, eu vou aprender 2 coisas agora de uma vez. Uma coisa de moda e uma coisa de inglês. Como é que fala cenoura em inglês? A gente fala carrot. Carrot. Pessoal, o Lucas está com uma blusa carrot. Se você quiser, dá uma olhada no YouTube lá, que você que tá na rádio, você vai ver o Lucas com a blusa carrot. Obrigado. Nada. É bonito, viu? Bola. Bom, aí, professor Joe. Bom, me corrija se eu estiver errado. Você, além de professor, posso dizer que você também é um youtuber? Com certeza, isso aí. Como é ser um youtuber? Um professor youtuber, já que hoje é dia dele. Como é? Na verdade, é o seguinte, são propostas diferentes, né? Porque quando você fala no YouTube, na sala de aula, você fala para o público da sala de aula ali, que você já conhece, tranquilo. Quando você vai para o YouTube, você tem uma pessoa de 10 anos de idade e uma pessoa de 40 assistindo o mesmo vídeo. Então é aí que a gente tem que ter a pedagogia e a andragogia misturada, porque a pedagogia é o ensino de crianças e a andragogia é o ensino de adultos. E esse daí o problema principal das pessoas não aprenderem inglês no Brasil, porque às vezes um adulto ele quer aprender inglês e ele encontra um método que ele acha que vai ajudá-lo, mas esse método é baseado na pedagogia, que é o ensino para crianças, sendo que na verdade tem um estudo por trás que é a andragogia, que é a forma de ensinar adultos, né? Que é uma forma usando através de imagens, é uma forma sem tradução, é uma forma que vai pegar aquilo no inglês e adaptar para o dia a dia desse adulto, porque senão ele não vai ver relevância, consequentemente não vai aprender. Então a questão do YouTube é juntar tudo isso para fazer um vídeo que vai conseguir falar com aquele público de 10 anos de idade e também vai falar com o público de 40 anos de idade em um único vídeo, misturando pedagogia e andragogia. Então é um malabarismo ali, mas que no final dá certo, né? O pessoal acaba aprendendo. Bacana. E tem assim uma linha, vamos colocar assim, uma linha de raciocínio,
vamos colocar assim, porque hoje você tem mais de 300 seguidores, 3.000 seguidores, né? Isso. É o seguinte, tem alguma, não seria uma receita, mas tem uma linguagem, porque eu vi que os seus vídeos são bem assim, bem leves, bem descontraídos, a forma que você passa aquele conteúdo. Tem alguma forma para você prender esses telespectadores, a turma da internet? Tem. Alguma coisa assim? Tem. Na verdade, quando a gente fala de vídeos que dão certo, a gente fala de algo que na internet eles chamam de método PAI, né? Método PAI é algo que você precisa fazer um vídeo que tenha um ponto em comum, ou seja, é um vídeo que quando você fala aquilo, todo mundo fala assim, nossa, é verdade, é isso mesmo. É assim que o comediante faz comédia, ele vai pro palco e ele começa a fazer a piada dele e as pessoas da plateia identificam, né? Se identificam, e é por isso que vem a risada. O A representa algo novo, então você tem que trazer algo que as pessoas ainda não fizeram, então você traz um ponto em comum e você transforma isso em algo novo. Como que eu fiz isso no meu canal? O ponto em comum era que as pessoas querem falar inglês, o algo novo era os testes nas ruas fingindo que eu era gringo, fazendo essa forma de pegadinha. E a letra E representa a emoção. Então, o seu vídeo ele tem que trabalhar alguma emoção. Essa emoção pode ser raiva, a pessoa pode assistir seu vídeo e sentir raiva daquilo, né? Inclusive, os vídeos que geram raiva nas pessoas são vídeos que também viralizam. Pode ser um vídeo que vai gerar na pessoa felicidade, pode ser um vídeo que vai gerar na pessoa a questão da comédia, que ela vai rir. Então, nesses vídeos que eu fiz de pegadinhas, eles trazem ali um ponto em comum, algo novo, e a emoção, que no caso é a risada que a pessoa tem. Então, esse daí que é o segredo e a constância no YouTube. Para quem quer virar YouTube também, tem que levar isso em consideração. E o mais importante é a constância, não parar, é continuar indo, porque eu sempre falo que vai dar errado se você parar. Se você continuar e naquele foco, vai dar certo. E para quem quer começar, Joe, que tipo de outra dica você poderia dar? Porque tem gente que acha que tem que começar grande na internet. Tem que ter não sei quantos iPhones. Sim. Que não é... Então, assim, não necessariamente precisa de um iPhone. Eu posso começar de outra forma, Exatamente. né, Joe? Hoje em dia, a gente, século XXI, a gente tem aí celulares maravilhosos, né? Hoje em dia, muitas das vezes, o celular mais simples que a pessoa tem já tem uma qualidade muito boa. Então, com simplesmente celular, eu comecei assim. E até hoje, isso aí é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu não compro câmera. Porque eu sempre invisto, no caso meu, que já tô com seguidores, para você que tá começando, usa a ferramenta que você tem. Muita atenção, falando para todas as usa a ferramenta que você tem. Mas eu pego o meu celular mesmo, sempre invisto em um celular melhor, porque aí eu tenho tudo nele ali, gravo com o celular até hoje. E a edição também consegue fazer muita coisa boa. A edição melhora a qualidade da luz, a edição melhora o áudio. Então, se você tem um celular, você já consegue começar um canal hoje em dia. Inclusive, até postar vídeos no YouTube, você pode fazer isso pelo seu próprio celular. Fazer a thumbnail, a capa do vídeo, você pode fazer pelo celular. Então, não precisa ter grandes coisas assim. Dá para começar pequeno, Com tá? certeza. Pessoal, vocês estão ouvindo o que ele falou aí, gente? Vocês estão vendo? Você que é jovem aí, é doido para virar um youtuber, para fazer um conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, não precisa, pô, pai, preciso comprar um telefone de R$2.000. Não precisa, né, não? Isso aqui que ele falou, gente, pô, legal pra caramba, porque a gente escuta muito isso, né, Ione? Tem muita gente que fala com a gente, procura a gente, eu quero virar um youtuber e tal, e a gente fala pra ele, gente, você não precisa ter uma câmera muito sofisticada, né? Com um celular comum você consegue. Internet, muito bacana. meio... Agora, Joe, me fala assim, eu já vi seus vídeos, eu achei sensacional. Que bom, porque assim, essa facilidade que você tem de falar, de interagir, você treinou isso ou isso é natural de você? Então, na verdade, é o seguinte, eu falo que toda habilidade, muitas vezes a pessoa nasce com ela, mas se você não a pratica, você também não consegue, desenvolvê-la. E desde pequeno, desde quando eu tinha mais ou menos ali, vamos dizer, uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha filho, você já consegue ganhar seu próprio dinheiro pra fazer suas coisas. Só me te desafio. E aí ela falou, você consegue, dá um jeito. E na época, eu estava aprendendo a fazer mágica, comecei a aprender a fazer mágica na internet. Exato, comecei a pesquisar vídeos, como fazer mágica, eu gostava muito disso. E aí eu fiquei mais ou menos assim, 1 ano, enchendo o saco de todo mundo, né? Olha só a mágica.
E aí, quando eu fiz ali uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a escrever na Folha Chamex, falando show de mágica, contatar tal número. E eu saí pregando nos postes de Monlevade, né? Empreendedorismo, desde cedo, tá vendo? E aí eu comecei a receber algumas ligações, e quando a pessoa ligava, e eu falava, oi, tudo bem? Aquela vozinha de rádio, né? E aí as pessoas falavam assim, oi, tudo jóia? Eu acho que o Jonathan, né? Porque eu falava Jonathan. E eu comecei a fazer shows em festas infantis, e eu lembro de um dos shows que eu tava tremendo. Eu pegava a carta e eu tremia, e eu falava, olha esse daqui. E, enfim, e aí eu fui profissionalizando. Fui comprando mais coisas. Inclusive, amanhã eu vou fazer um show beneficente aqui em Monlevade também. Vai ser em uma igreja. Olha, Tem muito tempo que eu não faço isso. Não sabia. é muito para fazer uma parte. Pois é, olha, tem muito tempo e eu aceitei fazer esse show beneficente para lembrar os velhos Aonde que tempos. vai ser? Fala, Vai ser na Igreja da Lagoinha. Vai ser um evento para as crianças que vai Que ter legal, lá. que E aí bacana. eles me convidaram. Eu falei, gente, por que não, né? Vamos fazer um Bacana. evento Não, aí. essa aí eu não sabia. Resgatando mais. E aí, esse processo de mágica, e depois de mágica eu comecei a dar aula de violão, que eu também aprendi na internet. Eu sempre gostei muito de pesquisar as coisas. Aham. E esse contato com o público, fazendo show de mágica e dando aula de violão, acabou que me moldou ali para hoje em dia falar de forma mais natural, porque desde novo eu já venho falando com o público, né? A no show de mágica mágica, e o violão você aprendeu pela internet? pela internet. Ricardo aprendeu a andar de moto pela internet. Ai, Não entrega não, irmão. Pelo amor de Deus. Maravilha. Pior que eu aprendi mesmo. Pelo menos o karatê vai ser pessoalmente. Olha, Deus me livre. Ai. Eu tô preocupado com isso até hoje. Muito bacana. E olha só, então a gente já sabe, né? Uma dica importante: não precisa a câmera 4K, aquelas coisas, Não para se precisa. tornar youtuber. Né? Exatamente. Tem vídeos assim. E acho que qualquer plataforma que mais seria viável, digamos assim, para você expressar conteúdo, divulgar conteúdo. Você tem o YouTube. Sim, Além do YouTube, você tem outras redes. tem. Na verdade, para a pessoa que quer começar a trabalhar na internet, ela tem que ter em mente que cada rede social tem um público diferente. Interessante. E cada rede social você fala para um tipo de pessoa diferente, né? Hoje a gente tem... Pode falar o nome das redes, né? Lógico, Sim. lógico. Hoje a gente tem o TikTok, que é uma plataforma que atrai muita visualização rapidamente. Se você acerta ali a mão do vídeo, atrai muita visualização. Só que o TikTok ele não migra o público para outras plataformas. Isso significa que a pessoa que te segue no TikTok, raramente ela vai te seguir no Instagram. Então acaba que tem pessoas que têm 2 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram tem 10 mil, 15 Ninguém nem mil. conhece, talvez. Então isso acontece porque o TikTok não conversa. As pessoas gostam de ficar no TikTok. Aham. Já o Instagram é uma ferramenta excelente para você fazer conexões com pessoas, para você conversar com a pessoa. Você tá lá nos stories todos os dias, você tá fazendo posts no feed, você tem um direct que a pessoa pode te mandar mensagem, né? Então o Instagram traz essa proximidade. E para quem trabalha com vendas, o Instagram converte muita venda também, justamente porque você já está próximo da pessoa. Já o YouTube é para aquele público que procura algo mais denso, né? O TikTok, o Instagram, as pessoas muitas vezes querem um conteúdo rápido, não quer uma coisa demorada. E no YouTube é aquele público que quer um conteúdo mais denso, que quer um vídeo um pouco mais longo, né? Embora o YouTube esteja aí colocando Shorts, que é uma espécie de TikTok dentro do YouTube, ainda não vingou como o TikTok e o Reels no Instagram, mas o público do YouTube é aquele público mais, entre aspas, sério, vamos dizer assim, que quer ver um conteúdo mais elaborado, e o YouTube, sim, consegue converter uma boa quantidade de pessoas para o Instagram. E Bacana. no TikTok você tem canal? Como é que fala? no Tenho TikTok? também, Eu não sei como é que fala. Pior Canal? que eu também não sei. Canal no TikTok? Eu estou no TikTok. Ah, você tem? TikTok. Eu tenho, na verdade, o TikTok, assim, foi uma entre aspas, um teste ali, que foi uma meio que competição. Minha namorada começou no TikTok, né? E aí, até então, eu nem postava muito assim. Só postava de vez em quando, e aí ela pegou e começou a postar, e começou a ter desafiou. visualização. Eu falei assim, você vai ver.
E aí eu peguei alguns vídeos legais de dicas de inglês, vídeos na rua, e comecei a postar. E aí um vídeo deu 800 mil views, o outro deu 500 mil views. E aí segui essa linha, só que agora minha namorada já me passou no TikTok. Mais de 100 mil lá e eu tô com 40 e poucos mil ainda. Pois é, tem que voltar a postar. Ô, Joe, a gente estava falando antes de entrar, Lucas e Ricardo, dessa linha de dar dicas para as pessoas, mas que não é só a dica de ter estrutura, de ter a ferramenta celular, câmera boa, enfim. Não basta ter só isso. A pessoa precisa também ter conteúdo, porque senão não tem sustentabilidade do canal, ou, enfim, ela não consegue seguir na carreira dela se ela não tiver conteúdo. Não Exatamente. Hoje em dia, as pessoas na internet, elas estão buscando ali algo que vai edificar elas, né? Então elas querem... as pessoas na internet, elas querem duas coisas. Ou elas querem ter um entretenimento, né, uma coisa que não necessariamente vai ensinar ela algo, ou as pessoas estão lá para, de fato, aprender alguma coisa que vai engrandecer. E a internet, ela tem muita informação. Se as pessoas sabem procurar, o meu Instagram, por exemplo, eu dou dicas assim, diariamente. Todos os dias tem post no Instagram. Todos os dias sem falha. Ouviu, galera do Instagram? Exatamente, ó. O pessoal que tá ouvindo também, segue lá no Instagram, é Joe, D-I-O-U, _Carvalho. Só Joe, colocar Joe. fala pra gente as suas redes sociais todas. Isso, Fala o canal é Dicas de Inglês by Joe. O Instagram é Joe, D-I-O-U. E o TikTok também é Joe, D-I-O-U, _Carvalho, tá? Mas eu acho que só de colocar D-I-O-U no Instagram vai aparecer o meu, que é um bem exótico, né? Ô, Joe, agora me conta, desde quando você entrou aqui no estúdio, a gente começou a falar. Seu nome é Jonathan. Isso. Sabe, né? Jonathan. E de onde surgiu o Joe? Pois é. Tô curioso. Na verdade é o seguinte, meu nome, antes de eu nascer, a minha mãe, ela fez um trato com meu pai. Então ela falou assim, olha, se for mulher eu vou decidir o nome. E se for homem, você decide. E ele falou, tudo bem. E então, quando descobriram que eu era homem, meu pai falou, eu quero que ele chama Jonathan, com a letra D, né? Então era D-I-O-N-A-T-H-A-N. E aí minha mãe falou, pelo amor de Deus, vamos colocar Jonathans. Aí ele falou assim, não, meu filho é brasileiro, não vai ser brasileiro. Aí eu falei nada, né? E aí minha mãe falou assim, não, então, maravilha, vamos deixar Jonathan. Só que meu nome é aquele tipo de nome que a pessoa fala, vai fazer um cadastro, alguma coisa, como é que você chama? Aí eu falo, é Jonathan, D-I-O-N, eu já tenho que soletrar pra pessoa. Então, pra facilitar para as pessoas não ficarem chamando Jonathan, veio o apelido Joe, que desde pequeno até os familiares me chamavam, ô Joe, vem cá, ô Joe, vem cá, ô Joe. Era Joe e Jojo. Comercial, então já existia esse nome. Já existia, meu vizinho me chamava de Jojo. E a minha família me chamava de Joe. Então acabou que quando eu fui criar o canal, eu pensei assim, Jonathan, canal não vai ter visualização nenhuma. Não vou me achar na internet, né? E aí eu falei, eu preciso colocar uma coisa que vai ser mais fácil das pessoas localizarem. E aí eu pensei, o que as pessoas procuram? Na época eu só tinha o YouTube. E aí eu falei, o que as pessoas procuram na internet? Dicas de inglês. Elas querem ver dicas de inglês. Tá, mas quem vai dar dicas de inglês? Vai ser eu. Só que dicas de inglês do Jonathan, não, Jonathan é muito difícil. Então, dicas de inglês by no inglês é de, né? Então, dicas de inglês by Joe, ou seja, quem dá dicas de inglês é o Joe. E aí eu fiz isso, ficou mais fácil para as pessoas gravarem. Tem alguém que você falou questão da família e tal, tem alguém na sua família que tem essa veia de dar aula de inglês, ou de gostar de inglês, assim? Na verdade, assim, a minha família é uma família... Quase todo mundo é professor, né? A minha tia é professora, a minha mãe é pedagoga, a minha avó como é que chama, gente? É normal? Antigamente chamava normal, só que hoje em dia tem um outro nome, magistério, né? Minha avó formada em magistério. A minha outra tia também, ela dá aula, já deu aula de administração, então eu cresci numa família de professores ali, né? Explicado. E eu nem pensava ser professor, né? Acabou que aconteceu. É isso. Bacana, 8h54, agora na Alternativa FM, rolando o Portal da Conversa e o nosso podcast do caramba. Bom, já estamos no finalzinho, mas antes de despedir de você, Joe, a gente vai fazer o seguinte, ô Ione, vou falar um recadinho pra você aqui, aproveitar antes da gente ir embora, Boa noite, pessoal da rádio. Meu nome é Jaqueline Patrício. Gostaria de fazer uma pequena homenagem para a querida Ione Oliane, pelo Dia dos Professores. Ela foi minha professora e é minha amiga.
Por favor, abram essa sessão para enviar a ela. Homenagem para Ione, Dia dos Professores. Bom, eu não ouvi o áudio ainda, tá? Eu acho que é uma homenagem bem bacana. Escutei só um pedacinho aqui. A gente vai então tocar agora no ar, para você ouvir junto com a gente. E você que também está ouvindo Maravilha. aí na Alternativa FM. Um Vamos lá, beijo, então? Jaque. Então vamos lá, então. Vamos lá. Noite da rádio, boa noite, Ione, boa noite, Ricardo, boa noite, Lucas. Hoje é uma data muito especial, pois comemoramos o Dia dos Professores. E eu gostaria de deixar aqui uma pequena homenagem para a nossa querida Ione. Gente, para quem não sabe, Ione foi uma das melhores professoras que a gente já tivemos, né, no nosso curso. Nossa, foi uma bênção ter ela nas nossas vidas e ali como professora. Ione, assim, é uma pessoa incrível e ela é incrível também como professora. Então, Ione, eu dedico para você essa pequena homenagem. Há pessoas que marcam a nossa vida, que despertam algo especial em nós, que abre nossos olhos de modo irreversível e transformam a nossa maneira de ver o mundo. E você, Ione, foi e é uma dessas pessoas. Os seus ensinamentos, querida, foram muito além dos conteúdos de currículo. Tivemos aprendizados importantes para a vida. A sua missão vai muito além da missão de uma mera professora. Você é uma verdadeira mestre. Você soube despertar a nossa admiração de modo único e se tornou uma inspiração para todos nós. Muito obrigada, querida, pela sua dedicação, paciência e carinho sempre emocional para os seus alunos. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas. E tenho certeza de que tudo que aprendemos com você, nós vamos levar para o resto das nossas vidas. Meus parabéns, que Deus continue ricamente abençoando você. E que você continue sendo essa pessoa incrível, essa professora maravilhosa. Deus te abençoe muito, muito e feliz Dia dos Professores. Um abraço bem apertado para você, viu, minha querida? Professora e amiga, gente. Nós nos conhecemos, né? No curso, ela lecionava pra gente. E ali, né, nós começamos a conversar e surgiu, gente, uma amizade linda, né? Uma bênção demais tê-la como amiga e ter tido ela como professora. Querida, quero dizer que eu amo você e parabéns por esse dia, viu? Curta bastante. Um beijo para todos da rádio. Beijo, Jaque. Um beijo. Não chora. Não, que linda! Ai, bacana. Fechamos com chave de ouro. Hoje, que é dia do professor, recebendo o professor Parabéns. Joe. Obrigado. Parabéns, Pra Joe. nós. Parabéns, Ione. Parabéns, Obrigada, Ricardo. obrigada. Parabéns a todos os professores ouvindo a gente. Bom, Joe, nesse clima, então, a gente agradece a sua participação. Eu que tá? agradeço o convite. Pessoal aí que tá acompanhando, não se esquece de ir lá nas redes sociais para acompanhar, aprender inglês, participar do desafio que vai começar dia 4 de novembro, dia 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou fazer uma semana de aprendizado gratuito e online na internet aí no meu Instagram. Opa, repete aí, fazendo favor. Diogo. 4, 5, 6, 7 e 8 de novembro eu vou fazer uma semana gratuita dando aulas de inglês na No internet. Instagram? No Instagram que vai acontecer. As Qual pessoas horário, podem tá? fazer o cadastro lá no perfil do Instagram. Tá. E vai acontecer às 20h45. Por que fazer o cadastro? Porque ela vai entrar no grupo do WhatsApp e lá eu vou mandar atividades extras para complementar ainda as aulas, tá? Legal. Tudo gratuito, E vai ser então ao vivo? vai ser ao vivo, isso aí. Legal, bacana. Então vai lá acompanhar DI_Carvalho Então, no repete aí, Instagram. dia 4. Dia 4, 5, 6, 7 e 8 de Ô, novembro. gente, só nesses dias a gente autoriza você a deixar de ver o portal da conversa. Depois você vai ver a gente, mas vai lá, aproveita, gente. Mas quase que vai dar tempo. Eu vou começar 8h45. No final. Finalzinho. Mas pra você a gente vê. Então,
além das redes sociais, tem alguma estrutura física que você dá aula, o pessoal pode procurar? Sim, na verdade a gente, né, eu já tenho uma escola em Monlevade, já tem um tempo, e agora a gente fez uma troca de bandeira, trouxe algo maior ainda para a cidade, que é o CNA. Então quem quer que estudar show de bola, pessoalmente que com a bacana. gente, pode estudar lá também no CNA, que é na rua Joana Dark ali, na rua de cima do Hotel Palace, a gente tá lá também, uma Que estrutura bacana. super bacana. Show de bola. Bacana. Obrigada. Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Nós que agradecemos. Noite incrível. Muito obrigado, João, pra você. Sucesso, tudo de bom. Turminha, acesse o canal lá pra você ficar por dentro. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A porta da Alternativa FM tá aberta pra você e do Portal da Conversa também. Tá Obrigado bom? mais uma vez. Valeu, João, professor aqui aprendendo inglês de forma divertida, alegre e eficiente, que é importante, né?